A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo. Nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 8, nós vamos falar um pouquinho sobre Naum, o Deus de misericórdia e justiça. E já nesse tema desta lição, nós vamos tirar algumas informações importantes que vão nos ajudar também a entender a lição como um todo. Quando a gente entrar pelas páginas da lição, a gente vai ver que vai ficar bem mais fácil, já com algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui no título da lição. A primeira delas é o nome Naum. O nome Naum significa consolo, consolo para o povo de Deus. Naum significa consolo, mas é um consolo para o povo de Judá, para o povo de Deus que estava cercado pela Síria, estava sofrendo ameaças constantes de ser invadido pela Síria, e assim como eles viram os seus irmãos do Reino do Norte sendo destruídos, massacrados pela Síria, eles também, o Reino do Sul, o Reino de Judá, estava na iminência de serem conquistados também pela Síria. Deus então envia o profeta Naum para levar uma palavra de justiça para Nínive, dizendo que Deus viria sobre esse império, viria sobre esta nação, e eles seriam dizimados, destruídos, por causa da ira de Deus que havia de ser derramada sobre a cidade de Nínive e também sobre toda a dominação assíria. E misericórdia, a gente aprende aqui, misericórdia é que Deus sim, Deus vai um pouco à frente, no ano 606, Deus vai permitir sim o Império Babilônico vir e levar Israel do Sul, o reino de Judá, cativo para a Babilônia. A misericórdia de Deus está justamente nisso, porque se Deus permitisse que o Império Assírio viesse sobre Judá, com certeza hoje nós não teríamos nenhuma informação a respeito de Judá, de Jerusalém, do que aconteceu com eles, porque a dominação assíria era diferente. A dominação assíria, quando eles vinham sobre uma determinada região, geralmente eles destruíam com tudo, sem contar também o método de dominação, que eram métodos muito cruéis, desumanos, avassaladores, que eles aplicavam sobre ali os países ou as nações colonizadas por eles. Por isso Deus, por misericórdia, não vai permitir que a Síria venha contra Israel. E para isso Deus vai então levantar um juízo para praticar a justiça contra Nínive. Nínive já teve o seu tempo de arrependimento. No ano 785, há mais de 150 anos antes de Naum, Deus havia enviado Jonas para dar uma palavra de arrependimento para eles. O fato é que eles se arrependeram, por pouco tempo se arrependeram, mas voltaram a praticar aquilo que os caracterizou como uma nação cruel, desumana, que praticava barbaridades e atrocidades contra os seus inimigos conquistados. Então Naum vai trazer essa palavra de consolo para o reino de Judá e de também justiça para a Síria. Vamos aqui então para esse nosso primeiro mapa, ou slide que a gente construiu já na primeira aula. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu vou sempre trazer esse slide porque eu julgo importante você ir ali para a nossa primeira lição, que a gente construiu essa linha do tempo, para que a gente possa juntos aqui situar todos os profetas menores, aqueles que foram do Reino do Norte, aqueles que foram do Reino do Sul, aqueles que estão antes do cativeiro e aqueles que estão depois do cativeiro. E baseado nisso, então, a gente já vai para o nosso slide em questão. A gente construiu essa linha do tempo para o profeta Naum, e se você reparar comigo, o profeta Naum está inserido na linha do tempo aproximadamente no ano 620. Lembrando que eu sempre gosto de dizer aqui que essas datas são aproximadas. Muitas dessas datas a gente não tem como estabelecer com exatidão o tempo que foi. Aproximadamente 630, 35, 625,
620, aproximadamente até o ano 612, a gente poderia colocar aí o profeta Naum. Eu coloquei aqui nessa linha do tempo a data que é comumente mais aceita pela maioria dos especialistas que estudam sobre geografia e sobre essa linha do tempo. Então, nós vamos também segui-los na sua grande maioria dos estudiosos, o ano 620 aproximadamente. E se nós acompanhamos a linha do tempo até aqui, a gente já percebeu que o Reino do Norte já passou, já não existe mais o Reino do Norte, as 10 tribos já foram devastadas exatamente no ano 722, justamente pelo Império Assírio, que é justamente esse império que nós vamos estar falando um pouquinho sobre ele nessa lição. Deus permitiu com que esse império implacável viesse sobre o reino do norte e destruísse por completo com aquela parte norte da nação de Israel no ano 722. Nós estamos aqui no ano 620, quase 100 anos depois. Nós estamos falando aqui a respeito de Naum, um profeta que é levantado por Deus para profetizar para essa nação ímpia, para a nação da Assíria, mas diferente de Jonas, que tinha trazido para ele 150 anos antes uma palavra de arrependimento e uma possibilidade deles mudarem de história e de vida, Naum, 150 anos, aproximadamente 150 anos depois, a palavra do profeta Naum será de juízo, não há mais como eles se arrependerem, aquilo que Deus havia falado vai se cumprir exatamente no ano 612, quando o Império Babilônico, junto com o Império dos Medos, vão fazer a aliança para destruir de uma vez por todas com o Império da Assíria. E se a gente estudar a história de Nínive, a história da Assíria, demorou-se muito tempo para eles encontrarem vestígios sobre aquilo que foi o Império Assírio. Tamanha foi a devastação, tamanha foi a destruição que o Império Babilônico, junto com os medos, emplacaram e infringiram sobre a nação da Assíria, que praticamente eles foram varridos da história. Praticamente não se encontram indícios do que foi esse grande império, cumprindo com exatidão a palavra do profeta Naum. E aí a gente, inserido nessa linha do tempo, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais de quem foi e de quem nós estamos falando. Nesse próximo slide, nesse mapa, a gente pode ver a vastidão ou a imensidão que foi o Império Assírio. Como que eles conquistaram terras e mais terras. E nesse slide, a gente vai perceber, nesse mapa, que Israel do sul, na sua capital Jerusalém, você pode acompanhar aí comigo, é apenas um pequeno ponto dentro de um vasto império. Então, na verdade, a Jerusalém, a capital Jerusalém e o templo e os muros de Jerusalém ainda não haviam caídos por causa da graça de Deus sobre eles, por causa da permissão de Deus sobre eles, e porque alguns reis de Jerusalém e alguns reis de Judá estavam volta e meia fazendo acordos, alianças com a Síria para não serem completamente destruídos. Então, por um tempo, Deus permitiu que eles ficassem ali ainda, mesmo com esse império. Você acompanha comigo, tendo dominado toda a região que era que haviam populações daquela época, ok? E aí você tem o profeta Naum representado aí, e ele vai profetizar, e a palavra do profeta Naum vai se dirigir especialmente para Nínive, a capital da Assíria, e assim englobando toda a Síria e todo o Império Assírio. Tudo isso que nós estamos vendo nesse mapa, toda essa marcação, que é o Império Assírio, exatamente no ano 612, vai ser tomado pela Babilônia e pelos Medos. Exatamente daqui a 12 anos, no ano 612, ou seja, 8 anos depois da profecia do profeta Naum, 8 anos depois, no ano 612, será
completamente destruído aquilo que a gente tem como a Síria, como Nínive, como o império da Síria. Ok? Deus tem o controle da história. Deus vai usar aqui o império assírio e depois a sua derrocada, a sua destruição, para mostrar que, assim como aconteceu com a Síria, todos os impérios que se levantassem, que se levantaram e que ainda iriam se levantar após a queda da Síria, todos eles, se não se arrependessem, seriam destruídos por completo. Você pode ver, nós estamos falando aqui do Império Assírio. Depois do Império Assírio vai surgir o Império Babilônico. O que a gente tem de informação a respeito do Império Babilônico? Praticamente nada. Depois do Império Babilônico vai surgir o Império Medo-Persa. O que nós temos de história do Império Medo-Persa? Praticamente nada. Depois disso nós vamos ter o grande apogeu de um império, né? Foi o Império Romano, que dominou todas as regiões habitáveis de sua época. Mas o que aconteceu com o Império Romano? Nós não temos praticamente vestígios do que foi esse grande império. Porque todos os impérios, todas as grandes nações que se levantam, que não adoram a Deus, que não colocam ao Senhor como o Senhor de todas as coisas, como o Deus de toda a criação, todos eles vão passar. E o Império Assírio está sendo colocado aqui como um exemplo para as demais nações, que se não se curvarem diante de Deus, não reconhecerem Deus como Senhor, serão exterminados e varridos da face da terra. E em contrapartida nós encontramos aqui um povo fragilizado, um povo débil, debilitado por tantas calamidades que Deus havia permitido sobre eles. Mas por causa de uma promessa, Deus vai preservar esse povo. Nós temos Israel, o povo judeu, o povo hebreu, depois de tantos anos sendo pisoteados, massacrados, arruinados como eles foram, eles estão lá exatamente no mesmo lugar, na mesma terra, servindo ao mesmo Deus Yahvé, mostrando que por mais frágeis que nós sejamos, se nós estivermos servindo a Deus, Deus preservará as nossas vidas. E aqui eu fiz também essa montagem dessas fotos para a gente poder fixar essa lição na nossa mente. Então nós temos o profeta Naum, o homem de Deus, que foi enviado para profetizar para a Assíria. E aí eu coloquei quem foi a Assíria? Foi justamente o império que destruiu o reino do norte no ano 722. E eles estavam vindo, estavam próximos de destruir também com o reino do sul, com o reino de Judá. Também esse profeta, ele profetizando a destruição da Síria, ele vai estar trazendo uma palavra de consolo para o reino de Judá, porque Deus estava ouvindo o clamor deles e o pranto deles e a angústia deles em saber que uma nação tão perversa poderia, mais cedo ou mais tarde, invadir as suas terras e destruir com eles e eliminá-los da face da terra. Mas também o profeta Naum traz uma palavra também de juízo para a Assíria. Eles vão ser destruídos. No ano 612, exatamente 8 anos depois das profecias de Naum, 8 anos depois, o Império Babilônico, junto com a aliança com os Medos, vai invadir essas terras, vai invadir Nínive, vai destruir com eles, vai varrê-los da face da terra. E hoje nós não teremos praticamente nenhum vestígio do que foi o grande império assírio. Mas para que nós possamos entender por que o povo de Deus temia tanto essa nação, e até porque o profeta Jonas temeu muito em ir anunciar o arrependimento para Nínive, para os assírios, nós vamos ter que buscar um pouquinho de informações a respeito de quem era esse povo. E aí eu trouxe também nesse slide algumas informações que nos fazem tentar imaginar quem eram esses inimigos assírios, esses homens cruéis. A primeira coisa que caracterizava a Assíria é que eles eram um povo extremamente idólatra, possuíam diversos deuses. E uma das coisas que eles faziam quando dominavam uma nação é que eles levavam os seus deuses a
fazer parte daquele povo dominado. Então você era forçado a adorar os deuses deles, senão você seria morto sumariamente. E também eles eram extremamente cruéis. Nós vamos encontrar na história desse povo, quando eles invadiam terras e dominavam as outras nações, eles entravam e destruíam e arruinavam com tudo pela frente, não privando nem mulheres, idosos, crianças, ninguém era poupado. Todos eram exterminados e não só isso, eles usavam métodos cruéis para eliminar os seus algozes, os seus inimigos. Eles usavam meios desumanos. Eu coloquei aqui algumas formas ali abaixo que eles usavam para tratar os seus inimigos, e nós vamos ver que eram métodos extremamente cruéis, eram terríveis, métodos extremamente desumanos de subjugar os seus inimigos conquistados. Eles eram um povo muito fraudulento, praticavam a injustiça, eles eram implacáveis para com aqueles povos conquistados. E eu coloquei algumas características daquilo que eles praticavam nos seus inimigos quando eles conquistavam as outras nações. Nós vamos encontrar aqui histórias de tortura. Só não bastasse eles conquistarem e derrubarem e matarem muita gente durante o processo de conquista e da guerra que estava travada, após os seus inimigos estarem já sujeitos a eles, amarrados e presos, eles praticavam métodos extremamente dolorosos de tortura contra os seus inimigos. Amputações eram comuns acontecer nesses tipos de tortura. Eles cortavam a orelha, eles cortavam dedo, cortavam o pé, cortavam a mão, cortavam a língua, perfuravam os olhos, arrancavam os olhos da pessoa, deixavam elas vivas só para sofrerem por um tempo. Métodos extremamente desumanos, cruéis eram praticados por eles. Decapitação, eles cortavam a cabeça desses seus inimigos, deixavam pendurados dias e mais dias em estacas ali, proporcionando uma imagem extremamente dura e extremamente violenta para que servisse de exemplo também para as demais nações, para que temessem, viessem a temê-los antes de serem eles julgados pelas outras nações. Nós temos também aquilo que a gente chama de esfolamento, que para mim é o mais terrível de todos. Quando nós estávamos estudando aqui sobre esses métodos praticados pela Assíria, que é o método de você arrancar a pele do seu inimigo com ele ainda vivo. Era terrível. Imagina você ter a sua pele arrancada, você ainda vivo, e sentindo aquela dor terrível. Então eles tinham várias formas de fazer isso. Eu estava estudando uma forma, eles colocavam os inimigos no sol escaldante, dia e noite, noite e dia, até a pele daquela pessoa começar a escamar. Então eles iam lá com aquela pele já toda ferida do sol, cheia de chagas, cheia de feridas, eles arrancavam o que sobrou da pele da pessoa, a pessoa ainda viva. Era terrível. E o outro método que eu pesquisando aqui encontrei, praticado pela Síria, é o método do empalamento, que é você perfurar o corpo do seu inimigo, começando nas genitálias, nos órgãos inferiores, e perfurava eles e ia até a parte superior. Enquanto essa estaca ia perfurando o inimigo de baixo para cima, a dor, a angústia, a agonia que aquele inimigo ia sofrendo, e depois eles eram levantados numa estaca, como se fosse um espeto, né? Esses espetos, e espetados eles eram de baixo para cima e eram pendurados e largados lá até morrerem angustiantemente. Esses são alguns métodos praticados pela Síria. Por isso hoje nós podemos entender por que Jonas, ao ser enviado para Nínive, Jonas preferiu fugir da presença de Deus. Jonas preferiu ir para outro lugar do que
cumprir essa palavra de Deus e profetizar para Nínive, porque ele conhecia muito bem quem eram esses ninivitas. Quando Jonas é levantado por Deus para profetizar a Nínive, eles estavam no seu grande apogeu, estavam dominando várias e várias nações, estavam caindo aos pés do Império Assírio, e essas práticas eram recorrentes, esses métodos de tortura eram recorrentes. Como Jonas vai profetizar arrependimento para uma nação que ele queria que eles fossem destruídos, porque se eles não fossem destruídos, eles iriam vir contra Israel e iria destruir com Israel. Por isso Jonas temeu e preferiu fugir da presença de Deus. Mas 150 anos depois, aproximadamente, do profeta Jonas, nós vemos na história o profeta Naum surgir. E o profeta Naum já não traz mais mensagem de arrependimento para Nínive. A mensagem de Naum é de que Deus vai destruí-los por completo. E a palavra de Deus diz assim, ó, Deus não tem o culpado por inocente. O tempo de Nínive, o tempo da Síria se arrepender, havia se passado. Agora chegou o tempo de juízo, e um juízo severo viria sobre eles. E aí a gente entra aqui no nosso texto de referência, e a gente olha no versículo 1 até o versículo 3, o que diz na nossa revista: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Olha só, Deus tomou a Assíria como uma inimiga particular. Ela vai ser destruída, porque Deus havia dado tempo para eles se arrependerem. Não se arrependeram, e agora a justiça e a ira de Deus vai ser derramada sobre eles. Verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, a Síria, Nínive, tem a sua conta a ser paga, e eles vão pagar por causa de tudo que eles haviam cometido, por todas as suas cruéis formas de atuação contra os povos conquistados. Eles vão ter que pagar todos esses males que haviam causado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Glórias a Deus. A introdução, a mensagem do profeta Naum é que Deus detém o controle da história, por isso ele trará justiça e esperança em todo o mundo, mesmo nos tempos mais sombrios da história. Há uma palavra para Israel aqui, há uma palavra para o reino de Judá aqui. Os inimigos que vocês tanto temem, eles serão completamente varridos, destruídos. A leitura do livro de Naum nos faz ter como se fosse um filme, né, passando aqui na nossa cabeça, e a gente consegue imaginar como que foi, né, a destruição daquele povo, né? Parece que o Naum estava falando de um fato já acontecido, de tamanhos detalhes que ele vai trazer de como que a Síria será destruída e devastada. Apenas 8 anos depois, eles irão passar por aquilo que o profeta Naum está aqui asseverando. Tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Naum. O profeta Naum, a profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. A destruição da opressora Assíria foi descrita pelo profeta de forma tão detalhada que traz luz, que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito, justamente isso que eu acabei de me referir. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta, a única informação concreta sobre o profeta Naum é o seu nome, não mais se sabe ao seu respeito. É possível que Naum tenha sido contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Seu nome significa conforto, confortados, que deriva do verbo arrepender-se. Este homem de Deus é descrito como Eucosita,
ou seja, um nativo da vila de Elcos. Só algumas informações aqui no 1.1 a respeito desse profeta. 1.2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Assíria, é uma clara advertência à cidade de Nínive sobre a destruição que eles experimentariam por causa de suas crueldades com outras nações e a rebeldia de seus habitantes. Se para os ninivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Imagina comigo uma coisa, que nós estamos aqui no Brasil, né? Uma nação que nós desfrutamos a paz. Mas imagine comigo uma situação que todos os nossos países vizinhos estão sendo conquistados por um ditador. Vamos supor que a Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Venezuela, todos eles estão sendo invadidos e destruídos. E todos os dias chega na nossa televisão a informação. Olha, o imperador fulano chegou até a Colômbia, destruiu com a Colômbia, matou o presidente, matou com as religiões, destruiu os templos e ele está se dirigindo para o Brasil. Imagine essa cena, você comigo. E de repente um homem de Deus se levanta no Brasil e fala assim para nós: olha, gente, não se preocupa, fiquem tranquilos, porque esse imperador aí, ó, Deus já me mostrou que ele vai cair, que ele vai morrer e que todo esse império que ele já levantou vai ser, ó, destruído. Imagina a paz que traria para o nosso coração, a aflição que a gente estava passando por saber que o império está avançando e a próxima nação a ser conquistada seremos nós. E de repente surge um homem de Deus e diz: não, não precisa se preocupar. Deus vai destruir propriamente eles, diretamente. O próprio Deus vai se levantar contra eles e eles serão desbaratados. Que maravilha, né? Saber e perceber o cuidado de Deus para conosco, como Deus tem cuidado, tem zelado de nós. Mesmo que nós saibamos, irmãos, que poucos anos depois, no ano 606, Deus vai permitir o Império Babilônico, esse império que está conquistando a Síria agora, o Império Babilônico vai vir sobre Jerusalém, vai vir sobre Judá, vai destruir com tudo lá também, mas é por permissão de Deus, por causa que o povo de Judá também era teimoso em se arrepender dos seus pecados. Temos aqui um comentário que a revista nos trouxe e eu achei por bem acrescentá-lo aqui para a gente somar as informações que já temos colocado na revista aí também e nos comentários. Nos profetas menores, 2 ocupam-se só de Nínive. Jonas, aproximadamente 760, por isso que eu falei que a maioria dos comentaristas colocam ali no ano 785, 770, 760, tá? É uma data sempre aproximada, a gente nunca vai conseguir prever com exatidão. E Naum, mais ou menos em 630. Aqui nessa lição, no meu comentário, eu coloquei no ano 620, mas esse comentarista, por exemplo, coloca no 630, tá? Mas como é uma média, não tem nenhum problema isso. Um distante do outro, aproximadamente 130 anos. Eu estou sempre dizendo aqui nessa lição que é aproximadamente 150 anos. Mas como é aproximado, você pode colocar 160, 150, 140, 130 anos aproximadamente, tá? Nunca a gente pode bater o martelo com relação a essas datas, são muito imprecisas para a gente fechar aí uma data com exatidão, tá? A mensagem de Jonas foi de misericórdia, a de Naum de condenação. Jonas predisse a destruição de Nínive, a menos que seus habitantes se convertessem. Naum previu que a punição divina chegaria anos mais tarde, muitas gerações depois do tempo de Jonas. Falando humanamente, a predição de Naum era quase impossível de ocorrer, pois Nínive era a capital invencível de um império mundial. Todavia, como foi predito, a vasta nação assíria chegou à destruição completa, aproximadamente 100 anos depois que Naum profetizou. Amém? Então nós temos aqui algumas informações que podem
somar aí com as informações da lição, para que você possa ir apanhando essas informações, levar aí para os seus alunos. Só um destaque que eu coloquei aí na parte final desse comentário, por isso que é bom a gente estudar para ver as informações, fazer um apanhado para quando for repassar para os alunos, a gente passar aí mais ou menos uma média, tá? Para a gente não passar nem de mais, nem de menos. Aqui na lição ele fala aproximadamente 100 anos depois que Naum profetizou. Na verdade, não foi 100 anos depois que Naum profetizou, porque Naum profetiza no ano 630. Então, se você colocar aqui Naum, que a profecia de Naum vai se cumprir 100 anos depois, isso vai dar no ano aproximado de 520, 530. E nessa época o Império Assírio já havia desaparecido, quem estava reinando é o Império Babilônico. Então essas datas aí, essa informação dele não bate, tá? Então é aproximadamente, a gente pode colocar aproximadamente 10 anos, 12 anos, 15 anos, tá? Você pode colocar essas datas aí, mas não 100 anos, tá? Se colocar 100 anos depois do Naum, vai dar no ano 530, 520, e essa época quem está reinando já é o Império Babilônico há muito tempo, tá? Na verdade, eles vão ser dominados e destruídos no ano 612, conforme a maioria dos estudiosos colocam. Então é por isso que eu falei 8 anos depois, tá? Não 100 anos depois, mas 8 anos depois. É só uma informação, porque nós, professores, precisamos também ler e questionar as informações, buscar outras fontes, a gente comparar, para a gente não passar a informação assim diretamente aos nossos alunos, ok? 1.3, o julgamento de Nínive. Havia um costume entre os ninivitas que levaram os ídolos das nações vencidas para a sua terra, em sinal de superioridade de seus deuses. Era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos do que o Deus de Israel. Contudo, Deus traria sobre eles o seu juízo, e toda aquela potência que dominava o Oriente Médio iria cair. Mesmo aqueles que se julgam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus e nada foge ao seu controle. O servo de Deus pode descansar porque Deus é o Senhor da história e no momento certo ele agirá em favor dos seus filhos. O que eu quero comentar aqui é que Deus é o autor de toda a história e Deus está no controle da história. Amém, irmãos? Deus não iria permitir que a Síria dominasse o reino de Judá. O reino de Judá, como nós já vimos, já havia sido profetizado que eles iriam ser levados cativos, que eles iriam passar por um período duro de cativeiro, mas não seria pela Assíria. Deus iria destruir com a Síria, ia levantar o Império Babilônico, e o Império Babilônico que iria dominar o reino de Judá, não a Assíria, mostrando assim que Deus tem o controle absoluto da história nas suas mãos. Mais um comentário que eu quero deixar para vocês da própria revista do bispo Oídio José do Carmo, diz assim: no ano 612 a.C., os medos e os babilônios conquistaram Nínive. Tá vendo aqui, gente? Num comentário anterior da própria revista, o autor colocou um comentário de uma outra pessoa dizendo que eles foram conquistados 100 anos depois de Naum, ou seja, no ano 530. E aí esse autor aqui, já um outro comentarista, né, ele está dizendo que foi no ano 612. E agora? Qual a informação que a gente fica? Tá? Por isso que é bom a gente ter outros canais, outras fontes para a gente buscar e fazer aí uma comparação das informações, tá bom? Então aquele slide lá eu coloquei para a gente comparar com esse e ver que muitas das vezes, se a gente lê ali, só passar para os alunos sem fazer esse pente fino, a gente pode estar passando informações contraditórias. Então, eu acredito nessa informação aqui do bispo Oídio José do Carmo. No ano 612, os medos e os babilônios conquistaram Nínive, 8 anos depois do profeta Naum ter profetizado, na concepção que eu achei mais próxima da realidade. Esta grande cidade, que durante séculos, com expedições de conquistas e ocupação, com tortura, terror e deportações em massa, só causaria sangue e lágrimas através do mundo antigo,
foi finalmente destruída. Nabonassar, governador da Babilônia, fez-se proclamar rei e firmou aliança com os medos. Seachares atacou Nínive com a ajuda dos citas e dos babilônios. Derrubaram os muros da poderosa e soberba cidade, saquearam-na e depois atearam fogo no que restou. Não sobrou vestígio da cidade de Nínive. Há comentaristas que dizem que só foram achar vestígios dessa cidade por volta do ano 1800, quando estavam fazendo-se escavações e se acharam ali alguns resquícios que provavelmente podem ter sido a cidade de Nínive. Tamanha foi a destruição que os babilônios colocaram sobre eles ali, cumprindo com exatidão a palavra do profeta Naum. Tópico de número 2, a bondade e a ira de Deus. O profeta anuncia o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus e experimentar sua bondade. Abre aspas, o Senhor é tardio em irar-se, mais grande em força, e o culpado não tem por inocente. Sua misericórdia alcançaria a todo pecador como demonstração de seu poder. Sua bondade e longanimidade se estenderia àqueles que permanecessem fiéis. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. 2.1 Consolo e esperança. Embora o livro de Naum contenha duras palavras para a cidade de Nínive, para Judá, assim como para outras nações que viviam aterrorizadas pela dominação assíria, saber que todo aquele império chegaria um dia ao fim era de fato um sopro de esperança em meio àquele cenário de opressão e desalento. Deus usa o profeta Naum em meio ao caos que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada e destruída pelos ninivitas. Importa saber que, seja qual for a força e o poder do oponente, nada se compara ao seu poder. Vocês lembram da história narrada tanto no livro de Isaías como no livro dos reis de Israel, em que Senaqueribe, que foi um grande rei lá da Assíria, ele vai invadir Jerusalém, cerca Jerusalém, conquistou todas as cidades em volta. E o último passo era ele conquistar Jerusalém, sitiou a cidade, e o rei Ezequias lá de dentro estava sendo afrontado. E quando Senaqueribe profere algumas palavras contra o rei de Israel, o rei de Ezequias, Ezequias então vai buscar a Deus, vai chorar diante de Deus. Deus vai usar o profeta Isaías para se levantar e dizer que Deus haveria de poupar aquela cidade. Por causa da arrogância do coração deste rei implacável, Senaqueribe, Deus havia de dar o livramento ao seu povo. E aí conta-nos a palavra de Deus que um anjo do Senhor, apenas um anjo, lutando contra aquele exército numeroso de mais de 185 mil homens, um anjo de Deus destruiu com todos eles e deu livramento ao seu povo. Então nós precisamos fazer o que como povo de Deus? Confiar no Senhor, confiar que Ele está guardando, que Ele está livrando, por mais forte que seja o nosso inimigo, só seremos derrotados e destruídos se o Senhor assim o permitir, por alguma obra pedagógica em nossa vida. Porque aquilo que nós estamos fazendo contra Deus, Deus vai nos corrigir. E Deus tem as suas formas de corrigir. E Ele só vai permitir que aconteça para que Ele seja então glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo, até nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que Ele seja adorado. 2.2 Restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Em tempos passados, a Assíria foi usada como instrumento de disciplina para o reino do norte. Ainda assim, o remanescente Judá pouco aprendera com o que os seus compatriotas passaram. A promessa de restauração nada tinha a ver com os merecimentos do povo de Judá, mas estava baseada no caráter gracioso de Deus, em sua infinita misericórdia e sua inabalável fidelidade à aliança feita com seus servos no passado. Com certeza, Deus sabia que assim como a Assíria veio sobre o reino do norte e apagou da memória, da história,
o que foi o Reino do Norte. A gente praticamente não tem quase nada de informação a respeito do que foi o Reino do Norte. Se eles tivessem vindo também sobre o Reino do Sul, possivelmente tinham devastado com tudo e teriam arruinado com eles. Mas por causa de uma promessa de Deus, feita a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes, Deus haveria de poupar aquele povo. Que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. Tópico 2.3, a vitória de Deus. O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas e sobre a ótica humana pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. Ou seja, parece que o comentarista colocou aqui nesse primeiro ponto que eu destaco aqui, é que aparentemente Deus está tomando uma briga pessoal, mas não é. Na verdade, Deus estava usando de misericórdia para com o seu povo. Deus já tinha dado tempo de arrependimento para Nínive, eles não se arrependeram, se tornaram piores do que eram na época de Jonas, e Deus aqui estava vindo com um tempo de juízo sobre eles. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedentes. Além de matar, saquear, eles também usavam a tática da tortura como requintes de crueldade, para infligir medo e emplacar o terror em todos os povos. Eles usavam o medo dos povos para extorquir e assegurar que eles pagassem altos impostos, sustentando assim o estilo de vida e a manutenção de seu numeroso exército. Mas tudo isso teria um fim. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Mais um comentário que eu quero deixar aqui, que está na nossa revista, é: o livro de Naum inclui o tema julgamento. De acordo com o profeta, o instrumento da destruição de Nínive seria o próprio Deus. Os ninivitas deixaram de viver à luz de seu arrependimento anterior e, sem dúvida, transitório. Naum utiliza amplamente o tema do guerreiro divino, a imagem de Deus como figura militar que guerreia contra os que resistem a ele. Naum ensina que Deus castiga a violência, a idolatria, as práticas comerciais desumanas, o materialismo e a crueldade. Nós percebemos que Deus colocou na sua lei, inclusive, alguns pontos da lei de Deus, que eram pontos em que Israel, ao conquistar um povo, uma nação, eles deveriam ter alguns critérios para com os escravos. A forma de você trabalhar o conquistado, o escravo, que agora estava nos seus domínios, né? Tinha leis para libertar esse escravo, para que esse escravo comprasse a sua libertação. Então existia uma série de regulamentos na lei de Deus para amenizar a escravidão imposta de uma nação sobre a outra. Isso Deus estava com certeza cobrando da Assíria, cobrando de Nínive, porque além deles conquistarem, eles aplicavam requintes de extrema crueldade sobre os seus conquistados. Tópico de número 3, Naum para hoje. Vamos aprender alguma coisa aí, né, a respeito dessa lição de Naum para o nosso tempo. A tônica do livro de Naum é a justiça de Deus e deve ser uma mensagem para todos os tempos. Muito embora a justiça de Deus seja incompreensível aos parâmetros humanos, é certo que ele trará juízo sobre toda a iniquidade. O Senhor não perdeu e não perderá o controle sobre os acontecimentos e no tempo determinado por ele fará sua intervenção como tem acontecido na história em todas as épocas. 3.1, a justiça de Deus. A palavra do Senhor sempre irá se cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Sejam palavras de bênção ou de juízo. Isso significa que não há ninguém tão orgulhoso e cheio de si que não seja alcançado pelo juízo de Deus, mas também ninguém tão pecador e arrependido que não seja alcançado pela misericórdia de Deus. Essa história de Nínive com o profeta Jonas, com a mensagem de arrependimento, eles se arrependeram. Passou pouco tempo, eles voltaram a praticar tudo o que faziam antes e muitas das vezes em uma velocidade e uma intensidade maior do que faziam antes do profeta Jonas. Agora, há 150 anos aproximadamente depois, Deus envia um outro profeta a eles para dizer a Nínive
que eles seriam destruídos e apagados e completamente vencidos por Deus e pela justiça de Deus. E isso se aplica necessariamente também a nós, irmãos. Muitas vezes Deus está dando tempo de arrependimento para nós, para nossa casa, para nossa família, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. E Ele usa nós para trazer uma palavra de arrependimento, uma palavra de juízo, uma palavra de força. A gente faz o convite, a gente chama, a gente faz a nossa parte. E a gente não quer se arrepender, as pessoas não querem se arrepender, as pessoas não querem mudar de vida. Então Deus um dia vai trazer juízo para cada pessoa. Muitas pessoas estão recebendo o juízo de Deus e a justiça de Deus, ainda que em vida, ou que seja com enfermidades, ou que sejam com atrocidades, ou que sejam com problemas emocionais, problemas que vêm sobre a família. E, por fim, se não nos arrependermos em vida, no juízo eterno, no julgamento vindouro, Deus vai cobrar de cada um de nós tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que tivermos feito e não nos arrependido daquilo que praticamos. 3.2, Deus se compadece dos que confiam. A palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado. Ainda que tivessem muitas vezes, de muitas maneiras, se afastado dos caminhos do Senhor, a verdadeira confiança não deve estar fundamentada em qualquer outra pessoa a não ser Deus, ainda que seja alguém detentor de muitos poderes e influência na sociedade. Os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, dificuldades e quaisquer que sejam as circunstâncias adversas. 3.3, a soberania de Deus. Naum foi um profeta ousado em sua época, pois sua sentença assegura a soberania de Deus e a dominação da poderosa e temida Nínive. A profecia foi cumprida por meio da união do povo babilônico e do povo medo, que contavam com numerosos exércitos, derrotando assim a poderosa Assíria. Ainda que nem todas as nações invocam ou sirvam ao Senhor, a soberania de Deus se estende sobre elas também. Nós vamos ver muitas nações, muitos reis, de nações ímpias e pagãs, Deus chamando aqueles reis de meus servos, mostrando assim que Deus controla todas as coisas. Deus permite que o homem domine sobre o outro, que o homem cresça, que o seu poderio aumente, Deus permite, mas até certo ponto. Vai chegar um tempo em que todas as nações, todos os povos, vai ser colocado um ponto final sobre elas. Sempre Deus vai prevalecer, porque o controle da história está em suas mãos. Glórias ao nome de Jesus por isso. Vamos concluindo aqui essa palavra dizendo assim, devemos sempre lembrar que o amor e a misericórdia de Deus estão disponíveis e sempre alcançam aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados. É Deus que justifica os humilhados e sustenta aqueles que o amam e o servam com inteireza de coração. Tá aí os nossos recursos que a gente sempre disponibiliza, para os irmãos acrescentarem aí na sua aula. É sempre bom a gente levar ilustrações, principalmente essas lições que a gente vai precisar indicar no mapa onde ficava Nínive, qual é o tamanho do Império Assírio. Então, se você puder levar imagens, vídeos, há muitos vídeos na internet muito interessantes falando um pouquinho sobre a Síria, falando como que eram os métodos de crueldade aplicados por eles. Se você puder levar, leve também, tá bom? Então tá aí, que você possa ir estudar e se aprofundar mais e mais nessa lição, para que próximo domingo a gente possa aí abençoar por demais a vida dos nossos alunos na nossa querida escola bíblica, tá? Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa semana de estudos na paz de Cristo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que nós continuemos crescendo e levando até você esses resumos e a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco.